Pronto, já estamos aqui iniciando o nosso trabalho de hoje. E quando eu estava pesquisando, fazendo aqui a organização da palestra, eu fui no Facebook do GEAC e achei lá, ou foi no YouTube, e achei lá uma palestra minha em março de 2020, que foi quando nós começamos, a gente não podia mais ir presencialmente ao GEAC, e aí começamos a fazer algumas palestras online. E assim, por algum tempo, depois eu sei que houveram outras mudanças, mas foi interessante ver que, apesar de acontecer algo que foi tão difícil para todos nós, como a pandemia, ela também nos trouxe, como Kardec ensina, na lei de destruição. Não existe só a lei de progresso, existe também a necessidade, às vezes, da dor e do sofrimento, e para que a gente possa crescer, e a partir disso a gente pode colher algumas coisas positivas. Então, hoje eu espero que a gente possa refletir sobre esse tema, que é a reforma íntima, e os ensinamentos de Jesus que possam nos ajudar a encerrar esse ano e iniciar o ano que está bem pertinho, com isso em mente, né? Então, o objetivo desse estudo é conduzir uma reflexão sobre a importância dessa reforma íntima à luz dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, compreendendo esse processo como uma ação contínua de autoconhecimento e transformação moral. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre por que é necessária essa transformação, sobre a ligação entre reforma íntima e evolução espiritual, trazer alguns ensinamentos dos espíritos superiores, e eu escolhi pelo menos 5 ensinamentos de Jesus para nós refletirmos sobre eles. Vamos ver aqui a influência dos pensamentos e dos sentimentos, os desafios que nós enfrentamos nesse caminho de mudança, algumas ferramentas práticas para o nosso dia a dia e como a gente pode utilizar isso no nosso caminho de luz. Essa imagem, ela é uma escultura que foi feita em 2004 e foi exposta lá em Nova York. E depois ela ficou, ela não tem um lugar fixo agora. Eu pesquisei e depois ela foi para algumas galerias de arte. O nome dela é Expansão. Então, isso é o que eu convido vocês a fazer hoje, nesse processo de reforma íntima, de realinhamento interior. É preciso que a gente possa se expandir, mesmo que seja preciso abrir alguns espaços novos em nós, para que a nossa luz de fato possa brilhar como Jesus nos convidou. Ele disse que possa brilhar a vossa luz. Então, é isso que a gente pretende fazer com o nosso estudo de hoje. Começando com as palavras de Kardec, eu digo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, para que a gente alcance um passo a mais nessa reforma íntima, nós precisamos começar a trabalhar essa transformação moral em nós e usar a nossa própria força para superar aquilo que ainda é negativo e aquilo que ainda nos faz mal. Pois a reforma íntima é um processo de transformação moral e espiritual de si mesmo. É uma mudança que começa no interior, através dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções, e só depois é que ela vai aparecer nos gestos e nas ações. A reforma íntima não é apenas melhorar o comportamento, mas iluminar o coração. Mais do que apenas parecer bom, é purificar as nossas motivações. Por que que a gente faz o que a gente faz? Curar as nossas feridas, trabalhar o nosso orgulho, medo e egoísmo. Essa reforma também é uma escolha contínua, não é um acontecimento único. São pequenas decisões diárias de ser mais honesto, mais sereno e mais compassivo. E por fim, é cooperar com a ação de Deus em nós.
É deixar que essa graça, esse poder divino que a gente tanto busca e que a nossa consciência possam podar, limpar e gerar as flores na nossa forma de viver e de nos relacionar. Então, o processo de transformação moral, que se chama reforma íntima, para que a gente traga uma palavra mais atual do que reforma íntima, que se tornou uma coisa muito religiosa, muito fechada, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então, esse é o movimento de reconciliar as nossas partes que estavam separadas. A razão e a intuição, o corpo e o espírito, a luz e a sombra, e viver de forma mais inteira e autêntica. Então, isso é um realinhamento interior das nossas partes que estavam separadas. E por que que essa transformação interior é necessária? A evolução não é apenas intelectual, mas é sobretudo moral. Não basta acumular informações, porque nós podemos ser muito inteligentes, nós podemos ter muito conhecimento e, ao mesmo tempo, continuar repetindo os mesmos padrões de egoísmo, de defesa, de fuga. A verdadeira evolução só acontece quando o conhecimento que nós temos modifica o nosso modo de sentir e agir. Porque senão é só um container de informações, conhecimento acumulado, centenas de livros de informações diversas que o mundo nos traz, e se nós não usarmos para modificar o nosso modo de sentir, perceber as coisas e reagir, então esse conhecimento vai ser vazio. Tanto faz a quantidade de conhecimento que a gente tiver. E a outra coisa é de que não se transforma o mundo sem transformar a nós mesmos. Porque, psicologicamente, nós projetamos no mundo aquilo que ainda não reconhecemos em nós. O que me irrita fora, o que me irrita nas pessoas que se aproximam de mim, tem raízes dentro de mim. A reforma íntima, então, é o caminho que vai dessa frase, eles precisam mudar, para essa outra frase, o que em mim pode ser ajustado hoje? A partir daí, as nossas escolhas, relações e projetos passam a irradiar uma mudança real ao nosso redor. Então, como vocês estão vendo, sempre é dentro o trabalho que é para ser feito. Não é o que que precisa mudar nas outras pessoas, mas o que eu posso ajustar em mim para melhorar. A transformação interior é a base para o progresso da humanidade. Os grandes problemas coletivos nascem das emoções e das crenças individuais, sempre. Do medo, da ganância, da intolerância, da necessidade de controle. Quando cada pessoa começa a curar os seus próprios conflitos internos, então nós reduzimos na prática a violência, os abusos e as injustiças à nossa volta. Porque, mais uma vez, é sempre sobre isso, trabalhar o que está em mim e que eu ainda não conheço, ao invés de cobrar do outro alguma mudança. Então, os pilares dessa transformação interior são o amor ao próximo, que vai, fazer com que nós tenhamos uma ação ativa no bem, a humildade, que é reconhecer os limites e aprender com os outros, aprender que nós não somos a última bolacha do pacote. Perdão, libertar-se da mágoa é curar a si mesmo. A fé, que é confiar no tempo de Deus. E a paciência, que é aceitar os processos. Isso é fundamental para que a gente possa trabalhar essa mudança, essa transformação interior. Aí os espíritos nos trazem alguns ensinamentos que são muito importantes nesse processo. Kardec diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo qual é? Instruí-vos. São os dois eixos da reforma íntima. Porque quando a gente se instrui, nós trabalhamos, instruir é adquirir o conhecimento correto, né? Quando nós fazemos isso, nós trabalhamos a nossa consciência, estudando o Evangelho, estudando a lei de causa e efeito, compreendendo o funcionamento da mente, das emoções.
Porque sem a luz do entendimento, nós vamos repetir automaticamente os mesmos padrões que nós carregamos vida após vida. Essas são as crenças limitantes, são os traumas, são os sentimentos de culpa que a gente carrega de outras vidas ou até mesmo da nossa infância por determinadas situações que nós temos que viver. E que, se a gente não se esclarecer e não compreender o porquê das coisas que a gente vive, nós continuamos repetindo automaticamente e às vezes sem nem ter consciência. E o segundo que ele fala, que na verdade é o primeiro, amai-vos, é trabalhar o coração, desenvolvendo a empatia, o perdão, a paciência, o respeito por si e pelos outros, porque sem amor o conhecimento vira frieza e julgamento e orgulho espiritual. E vocês podem ver que essa imagem mostra duas asas belíssimas numa pessoa. Isso tem um propósito, pois os espíritos nos ensinam que para que nós possamos evoluir, nós precisamos dessas duas asas equilibradas. A gente não consegue voar só com uma asa pela metade e a outra pela metade. Então não basta só ter amor e não basta só se instruir. É preciso criar um equilíbrio entre essas duas coisas para que a gente possa de fato nos elevar e através dessa vida que nós estamos experienciando. Então aqui essa borboleta da outra imagem tem só uma asa, a outra está quebrada. Pois se a cabeça e o coração não caminharem juntos, a gente realmente não consegue, né? Estudo sem amor gera dureza. Amor demais sem os estudos pode se perder em ilusões, em dependências, pode se perder em excesso de cuidado que causa geralmente a dependência. A reforma íntima verdadeira acontece quando nós entendemos melhor para amar melhor e amamos mais para aplicar melhor o que nós entendemos. Aqui eu já trago um convite para que a gente possa utilizar. No próximo ano, nós podemos assumir um compromisso nesses dois eixos, né? Um passo concreto de estudo, de leitura, de trabalhos em grupo, de curso de evangelho no lar e um passo concreto de amor. Reconciliação, mais escuta, mais gentileza consigo mesmo, que a gente fala muito de amor ao próximo e esquece que às vezes nós não sabemos amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é aprender a respeitar os nossos limites, aprender a respeitar o nosso tempo, não estar o tempo todo procurando agradar os outros ou atender aquilo que eles precisam, porque senão a gente não consegue aprender. Se eu não consigo amar a mim mesmo, como é que eu vou poder amar o outro, né? Então, a conexão entre a transformação interior e a evolução espiritual. Existe uma ligação muito profunda. Isso aqui é refletindo nas questões 781 a 785 do Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre o progresso moral, e também a questão 909. Então, cada pequena vitória interior representa um avanço da alma. Cada vez que nós escolhemos o perdão ao invés do ressentimento, a honestidade no lugar da máscara, a sinceridade no lugar da explosão, algo em nós se reorganiza. Do ponto de vista espiritual, essas pequenas vitórias mudam a vibração da alma. Elas desamarram alguns nós antigos e preparam encontros mais harmoniosos no futuro. Então, essa transformação interior, que é a reforma íntima, é uma outra forma de chamar a reforma íntima, ela não é uma coisa mística, ela não é uma coisa isolada e ela não é só para você. Ela está ajudando a cada um individualmente a se transformar para que juntos nós possamos ter uma convivência melhor com as pessoas ao nosso redor e atrair pessoas melhores para a nossa vida. Quanto mais a gente muda, mais a gente atrai coisas melhores para nós. Porque o mundo que a gente vive, a nossa realidade é um reflexo das nossas escolhas. Não é que os problemas vão desaparecer, é a maneira como nós vamos encarar os problemas. Esses dias eu estava lendo
Mensagem era um psicólogo ou psiquiatra, não me lembro direito, que foi preso, um judeu, ficou no campo de concentração, e ele é Viktor Frankl. Ele viu toda a sua família morrer no campo de concentração e via outras pessoas sucumbindo à desesperança, ao medo, à tristeza, porque uma situação extrema como essa, né? E ele sobreviveu a tudo isso e saiu de lá e voltou a trabalhar no seu consultório para procurar ajudar as pessoas que sofriam com profundas depressões. Porque ele dizia: os problemas vão continuar existindo, é a maneira como nós olhamos para eles, é a maneira como nós nos damos uma chance de ter esperança, nem que seja por um segundo. Não importa depois, ou mais tarde, ou o que vai acontecer amanhã. Agora eu escolho por um segundo acreditar, ter fé que tudo isso tem um propósito e que vai me levar a algum lugar aonde eu preciso ir. Essa é a nossa escolha todos os dias. E a reencarnação nos oferece a chance de recomeçar com mais sabedoria. Nós não voltamos à Terra do zero, como se fôssemos uma folha em branco. Nós trazemos tendências, talentos, desafios de outras experiências que a gente já teve. Então, essa reforma íntima é justamente usar essa encarnação para corrigir os excessos, equilibrar os débitos, desenvolver as virtudes que ainda estavam imaturas. Em vez de ver as dificuldades como punições, nós passamos a enxergá-las como oportunidades pedagógicas de crescer. Isso que eu estava falando é a maneira como você encara os problemas. Não é mudar o problema ou fazer com que ele desapareça. É a maneira como a gente encara. Então, se eu deixo de ver todas as dificuldades que eu passo como punições, e passo a enxergar isso como algo que está tentando me ensinar, como eu sempre digo e repito aqui, o sofrimento, ele só é necessário para nos fazer aprender alguma coisa. No momento que a gente aprende, o sofrimento deixa de existir. Porque Deus não quer punir, não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente aprenda. E enquanto você não aprende, você vai repetindo as mesmas coisas porque você atrai e age no automático, como a gente acabou de falar também, e aquilo continua se repetindo na sua vida. No momento em que você aprende aquilo que é necessário, olhando para essas dificuldades com outros olhos, aquilo vai lentamente desaparecendo e se transformando em outras coisas que você vai precisar aprender também, né? A transformação interior não tem fim. Ela é contínua e libertadora. Não existe assim um ponto em que nós possamos dizer, pronto, eu já completei meu ciclo, acabei aqui a minha tarefa espiritual. Isso não existe. Por isso que quando algumas pessoas me falam, eu acho que essa é a minha última encarnação, eu digo, coitado, quem dera. Mas acho que não, viu? Acho que não. Para nós estarmos aqui na Terra, nós ainda temos muita coisa para aprender. Basta nós olharmos em volta. Às vezes que a gente tem raiva, às vezes que a gente tem inveja, às vezes que a gente guarda ressentimento, que a gente se magoa com as pessoas. Tudo isso é sinal de que nós ainda somos espíritos em evolução bem distantes desse final. E como ele diz aqui, é uma tarefa contínua, porque quando a gente acabar de aprender o que precisa como homens da Terra, nós vamos continuar nas muitas escolas e nas muitas moradas da casa do Pai. Nós vamos continuar a nossa evolução fazendo outras coisas, vivendo outras realidades. Então a alma está sempre em processo. A boa notícia é que quanto mais nós avançamos, mais leve fica o caminho. Os padrões que antes nos escravizavam vão perdendo a sua força e nós vamos experimentando uma liberdade interior que não depende tanto das circunstâncias externas. Vejam que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer no outro slide. Eu vou experimentar essa liberdade interior quando eu encarar as coisas que eu vivo com outros olhos. Quando eu compreender que os problemas que chegam na minha vida estão ali para me ensinar alguma lição. E ao invés de me revoltar contra eles, eu vou procurar naquela outra pergunta: o que que eu posso melhorar em mim? O que que isso está tentando me ensinar?
Não é por que eu estou vivendo isso, por que eu estou sofrendo isso, mas o que é que isso está tentando me ensinar e o que eu posso aprender nesta situação. Porque sempre vai existir uma solução, sempre vai existir uma resposta, e nós, quando conseguimos manter a calma no meio da tempestade, nós vamos sair daquela situação mais fortes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 e no capítulo 25, vão tratar da perfeição relativa do espírito e do esforço contínuo de melhoria. Vale a pena estudar mais sobre isso. Agora a gente vai ver aqui alguns dos ensinamentos de Jesus e como eles podem ser trazidos para a nossa realidade de hoje, de homens e mulheres do século XXI. Então, o primeiro deles é: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de um modo visível. Nele também não, tampouco se dirá dele: aqui está o reino de Deus, ou lá está o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Quando pensamos em mudar de vida, quase sempre a primeira imagem que nós temos é externa. É trocar de trabalho, mudar de cidade, de relacionamento, de ano no calendário. Quando vocês pensam em mudança de vida, o que vem primeiramente? Mudar o mundo lá fora ou mudar alguma coisa dentro de você mesmo? É fundamental nós entendermos que toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Se eu mudo de lugar, mudo de cidade, mudo de emprego, mas levo comigo as mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos padrões de reação, a mesma maneira de reagir aos problemas, em pouco tempo eu vou recriar o mesmo cenário com outros personagens. Então eu sempre vou ter colegas de trabalho que eu não gosto, eu vou sempre estar morando num lugar que é desagradável, eu vou sempre viver coisas que eu reclamo, porque fui eu que levei tudo isso dentro de mim. Não adianta eu mudar de lugar, pois a verdadeira transformação tem que começar dentro do nosso coração, admitindo, por isso que eu falo nesse slide, que são os pilares: amor ao próximo, humildade, perdão, fé e paciência. Admitindo que muitas vezes nós precisamos reconhecer os nossos limites, aprender a perdoar o outro, não imaginar que as pessoas estão sempre fazendo as coisas com uma agenda escondida, ter fé, que é esperar o tempo de Deus, e paciência para que as coisas aconteçam. Então, tudo isso faz parte dessa nossa transformação. A vida só se transforma de fato quando eu revejo a forma como eu interpreto as situações, quando eu trabalho as minhas feridas e responsabilidades, quando eu escolho responder de um jeito novo ao que antes me fazia repetir a mesma história. Pois a reforma íntima é isso. Em vez de apenas trocar o cenário, eu vou adquirindo uma nova consciência. A partir daí, o mundo externo inevitavelmente começa a refletir essa minha mudança interior e as coisas começam a melhorar. Porque, como a gente sempre diz, né? Eu não posso fazer a mesma pergunta sempre e esperar uma resposta diferente. Então, eu não posso agir sempre da mesma forma e esperar que o mundo mude, que as pessoas entendam o que eu estou sentindo ou saibam por que que eu estou agindo dessa forma. É comigo que começa essa mudança. É aqui dentro que nós vamos começando. Peraí, será que eu estou exagerando? Será que eu estou julgando demais? Será que eu estou criticando muito? Será que eu estou agindo de alguma forma que faz essas pessoas reagirem à minha maneira de me comportar? Porque a maioria das vezes as pessoas reagem à nossa maneira. Observem vocês quando vão em algum lugar, se uma pessoa é simpática com você e sorridente, a sua reação é fazer a mesma coisa para essa pessoa. Se a pessoa trata você mal, é grosseira e tem a cara fechada, dificilmente você vai dar um sorriso para essa pessoa, não é? Então a gente reage às pessoas. A maioria das vezes nós fazemos isso. A gente absorve das pessoas e elas de nós. Então esse é o grande ensinamento que Jesus trouxe quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. E essa é a minha interpretação dele. Mais um dos ensinamentos de Jesus é: não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, aqui são as prioridades do coração. Quando Jesus fala de tesouro, ele está falando daquilo em torno do qual a nossa vida gira, aquilo a que nós damos importância, aquilo que a gente coloca prioridade, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, nossos medos e desejos mais profundos. E a pergunta é: o que você realmente valoriza? A transformação interior começa quando percebemos que às vezes estamos investindo energia demais em tesouros que não alimentam a alma, que são frágeis e passageiros. Vamos dar os exemplos. Nós muitas vezes temos necessidade de aprovação constante, vivendo para agradar, tendo medo de desagradar, medindo o nosso valor pelo olhar dos outros. Espiritualmente, é como se o nosso Deus, entre aspas, fosse a opinião dos outros. Isso acontece com uma quantidade muito grande de pessoas, de forma perceptível ou de forma disfarçada, sem a gente nem perceber. Isso é uma das condições das pessoas que apresentam a síndrome de borderline. É uma necessidade, de agradar aos outros tão grande, é uma necessidade de aprovação. Será que eu fiz certo? Mas será que essas pessoas pensaram isso ou aquilo? Nós colocamos a opinião dos outros, e isso também Kardec fala no Evangelho, em vários trechos dos livros, para que a gente possa aprender a se conhecer melhor, porque nós não vamos conseguir agradar a todo mundo, de jeito nenhum. Sempre vai haver pessoas que não gostam de nós, não gostam da nossa maneira de falar. Tem gente que não gosta nem da nossa voz. Posso nem ouvir a voz dessa pessoa que perco a paciência. E isso acontece. E tá tudo bem. Nós não temos obrigação de agradar a todos, assim como pode observar que há pessoas que você não gosta muito. Então, nós temos que trabalhar essa nossa necessidade de aprovação constante. A outra, o outro tesouro equivocado é o acúmulo material sem sentido. É trabalhar sem descanso, é comprar compulsivamente, é usar os bens como proteção contra o medo. Essa compra compulsiva esconde as nossas profundas carências, as nossas necessidades que não estão sendo supridas, e aí a gente vai lá e gasta e compra e perde o controle, depois se afunda em dívidas, né? Então, o Evangelho nos lembra que a ferrugem e a traça corrompem e que nada disso atravessa o túmulo. Quando a gente vai embora daqui da terra, quando a gente passa a viver uma outra realidade, não importa quantas coisas materiais a gente tinha, nada disso vai. Outro tesouro equivocado é você querer sempre ter razão e esquecer que às vezes é melhor ter paz. Entrar em disputas intermináveis, brigar por detalhes, manter discussões que só alimentam o ego. Isso faz com que a gente se torne muitas vezes cansado de conviver com as pessoas, porque pegar nos menores detalhes e reclamar e criticar e eu não gostei disso e criar uma atmosfera de dúvida, de crítica e de desconforto constante. Então, muitas vezes, insistir em estar certo nos afasta do que é essencial, que é amar e nos reconciliar. Às vezes você está certo, sim, mas vale a pena discutir, incumpridar a conversa, insistir em tentar convencer aquela pessoa de algo que ela ainda não vê, porque cada um tem o seu tempo de ver as coisas, cada um tem o seu tempo de compreender, e não estamos todos no mesmo nível evolutivo. Às vezes é alguma coisa que você quer mostrar do seu ponto de vista e que a pessoa não está conseguindo ver ainda, e tanto faz se você quiser insistir. Vocês já viram uma imagem que aparece muito nos memes na internet? São duas pessoas, uma de cada lado da mesa, e na mesa tem um número desenhado. Para essa pessoa que está do lado de cá,
é o número 9. Para a pessoa que está do outro lado da mesa, é o número 6. É o mesmo desenho. É só uma questão de perspectiva. Então, às vezes, a gente não está conseguindo ver a perspectiva do outro. E às vezes o silêncio vai permitir com que você pondere mais sobre aquilo, pense melhor a respeito e depois encontre a resposta ou encontre a justificativa. E até pode ser que aconteça de você dizer: "É mesmo, você tem razão." Ou os dois têm razão. Apenas cada um está vendo de um lado, tá? Então é muito importante perceber se nós estamos tentando só ter razão e esquecendo que é melhor ter paz. E o outro ponto equivocado é buscar a beleza externa e não a profundidade. É se preocupar mais com a imagem do que com a verdade interior. A espiritualidade nos convida a cuidar do corpo e da aparência, sim, mas sem esquecer que o brilho mais duradouro é o brilho do caráter. Então, mais uma vez, a gente volta para os aplicativos de relacionamentos, buscando um parceiro, uma parceira para dividir com a gente a vida, só que a gente está olhando só a imagem, só a casca, só a aparência. E esquece que muitas vezes o maior valor que aquela pessoa pode ter está no que está dentro. E o mundo nos incentiva, esse mundo líquido, né, como nós falamos outro dia na palestra, ele nos incentiva sim a buscar essa aparência, a buscar essa casca. E ela vai estar sempre vazia e vai ser corroída pela ferrugem, como as parábolas de Jesus ensinaram. Não é isso que a gente tem que cultivar. Então, antes de dizer não, antes de fechar as suas portas a alguém que você conhece, porque não tem a aparência que você esperava, procure conhecer melhor a pessoa. Procure se aprofundar, procure conversar, para que você pode encontrar uma pessoa belíssima por dentro daquela embalagem que não está tão bem acabada assim, que a gente não pode viver só de aparência. E isso vai nos deixar invariavelmente vazios no final. Então, como é que nós podemos reorientar esses nossos tesouros? Mudando o lugar onde nós colocamos o nosso coração, aprendendo a trocar o orgulho pela humildade, reconhecer que nós todos estamos a caminho, que precisamos aprender com Deus, com a vida e uns com os outros, trocar o ressentimento pelo perdão. Libertar o coração do peso das ofensas passadas, confiando na justiça divina e na lei de causa e efeito, que sempre vai nos trazer aquilo que a gente precisa para aprender, trocando a indiferença pela compaixão, deixando que a dor do outro nos toque, transformando o egoísmo em serviço. E, por fim, trocando as aparências pelas virtudes, porque quando começamos a valorizar mais a presença de Deus do que os aplausos, o coração se pacifica. E pouco a pouco o tesouro vai deixando de ser algo fora de nós, para se tornar a presença do reino de Deus dentro de nós, como o próprio Jesus anunciou, né? Isso é um ensinamento muito profundo. Esse que é maravilhoso, eu sempre quis ver uma imagem do grão de mostarda, porque a gente ouve isso desde sempre, né? Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para vocês, pois está aí o grão de mostarda minúsculo, né? E o que que isso significa nas palavras de Jesus? A mensagem bíblica é que a fé, mesmo sendo pequena e aparentemente insignificante como um grão de mostarda, é poderosa se for verdadeira e genuína. E o tamanho da fé é secundário diante da sua qualidade e da coragem que ela inspira. A capacidade de realizar o impossível é a imagem que essa pequenina semente quer passar. Pois a imagem de mover uma montanha ou uma árvore, que Jesus disse na parábola, ele disse: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: muda-te daqui para ali, e ela iria. Ou dirias a essa árvore: vá e se plante no mar, e ela iria. Ele coloca umas hipérboles, né? Coloca uns exageros assim, bem nessas metáforas, para que a gente compreenda que com a fé verdadeira nada é impossível. E a fé como semente, essa parábola do grão de mostarda também destaca o potencial de crescimento. Assim como uma pequena semente
pode dar origem a uma árvore grande. A fé pode crescer e frutificar a partir de um começo humilde. Esse é o grande aprendizado que nós podemos tirar dessa parábola. Na psicologia e na neurociência, hoje nós podemos traduzir, de alguma forma melhor ainda, as mensagens de Jesus. Então, a psicologia diz que a fé saudável pode se aproximar. Eu coloquei essa fé através da visão da psicologia. Ela pode representar um lugar interno de controle, que é o locus de controle. A percepção de que, com a graça de Deus e com o meu esforço, algo em mim pode agir e escolher, em vez de viver apenas reagindo ao mundo. E essa fé também pode representar a autoeficácia. Eu sou capaz de aprender, mudar, refazer, ainda que aos poucos. Ou seja, fé não é negar a realidade. É acreditar que eu não estou condenado a ser sempre o mesmo. É acreditar que eu coloco em movimento essa força que muda as coisas. Esse é o convite que Jesus fala quando os discípulos dele perguntam: mas por que que nós não podemos curar aquela criança? E o Senhor curou. E Jesus respondeu: porque vocês não tiveram fé. E aí é quando ele diz essa história da fé do tamanho do grão de mostarda. Porque nós podemos mudar a nossa realidade o tempo todo. Não se trata de um passe de mágica. Não se trata de que tudo vai virar um mar de rosas. Não. Mais uma vez, isso volta para você saber que aquilo que você vive tem um propósito. Para você, a maneira como você vai encarar os seus problemas. Então, a fé não vai convidar você a negar a realidade. Não vai convidar você a dizer, eu tenho fé, então tudo isso vai se transformar em outra coisa. Mas você não precisa ser sempre o mesmo. Você não está enraizado num lugar, se você realmente estiver sofrendo e passando por coisas que estão te magoando muito, pega suas coisas e vá para outro lugar. Se isso é o que o seu coração está mostrando, então tudo isso mostra que a gente não está condenado a viver sempre da mesma forma. Se essas pessoas estão me fazendo mal, eu vou me afastar dessas pessoas. É melhor ter dois amigos do que ter 10 que vão me causar sofrimento ou que vão trazer tanta energia tóxica e drenar a minha energia boa, não é? E a neurociência também, o princípio da neuroplasticidade, que nos ensina que as nossas conexões neurais, as ligações dos nossos neurônios se reorganizam conforme nós repetimos pensamentos, emoções e comportamentos. Então, quando eu alimento com sinceridade a ideia, eu posso mudar, há uma força maior me sustentando. Eu começo a ativar os circuitos que estão ligados à motivação, à esperança e à autorregulação. Então, isso reduz a sensação de impotência e favorece as escolhas mais coerentes com a reforma íntima. Por exemplo, vou fazer uma pausa aqui antes de reagir. Essa pessoa falou algo que me desagradou, mas eu não vou responder na mesma hora, porque eu não tenho que responder. Eu vou fazer uma pausa, vou respirar fundo, como Chico Xavier dizia, beba a água da paz. Porque enquanto você está com um gole de água na boca e você conta até 5 até 10, a raiva passa um pouquinho e você não precisa reagir. Aprender a pedir perdão é reconhecer com humildade que a gente também erra e instituir ou insistir em novos hábitos, criar novos hábitos também, para que quando as coisas aconteçam, a gente não esteja simplesmente reagindo ao que vem de fora. Eu sempre digo isso aqui em casa. Por que que é tão fácil a gente absorver as sombras ou os pensamentos ruins ou os pensamentos negativos das pessoas que estão ao nosso redor ou das coisas que a gente vê na televisão, dos problemas do mundo, a gente sem querer acaba absorvendo. Por que que é tão difícil irradiar a nossa luz, irradiar os nossos pensamentos bons, positivos, favoráveis a que tudo dê certo? Porque a gente acaba se deixando arrastar pelas coisas que vêm de fora e não percebe que nós também temos o poder,
como aqui foi dito o tempo todo da fé. Eu posso mudar, eu posso agir de outra forma. Então eu escolho irradiar minha luz ao invés de absorver as sombras dos outros. Então, quando nós dizemos que podemos aplicar uma fé atuante, não é como fuga, é como uma força proativa. A gente pode explicar assim: fé não é fantasiar que Deus vai fazer tudo por mim. Fé é confiar que Deus habita em mim, o reino de Deus está dentro de mim. E por isso, cada pequeno gesto de mudança tem sentido e efeito, mesmo que ninguém veja. A transformação interior é alinhar o comportamento externo com essa presença interna. É começar a agir como se eu já fosse herdeiro desse reino, ainda que imperfeito. Se o reino está dentro, eu não preciso esperar que a família mude, que o país mude, que o ano mude, para eu começar a mudar. Então, a união de fé, consciência psicológica e entendimento do funcionamento da nossa mente faz com que a gente perceba que a reforma íntima não é mágica, mas também não é impossível. É um caminho feito de pequenas escolhas diárias sustentadas por uma confiança maior. Esse é o grande aprendizado que a gente pode tirar dessa pequena parábola da fé. Mais um dos ensinamentos de Jesus. Por que vês o cisco ou um grãozinho de areia no olho do teu irmão e não reparas na trave, um pedaço enorme de madeira que está no teu? A autocrítica amorosa, esse é o convite dessa parábola. Porque o que nós fazemos é projeção e julgamento. Psicologicamente, nós chamamos de projeção essa tendência de enxergar nos outros aquilo que não queremos reconhecer em nós. É mais fácil apontar o erro alheio do que encarar a nossa própria sombra. Na reforma íntima, o convite de Jesus é mudar o foco do nosso olhar. É sair da postura de acusador e entrar na postura de aprendiz. Alguém que usa o comportamento do outro como espelho para se reconhecer melhor. Porque isso é chamado a atenção o tempo inteiro. As pessoas são o espelho daquilo que nós projetamos. Então, se o outro está agindo assim, alguma coisa eu posso aprender com isso. É a pergunta que está sendo feita aqui. Cada vez que algo me irrita muito ou me escandaliza no outro, posso perguntar com sinceridade: o que que isso está revelando sobre mim? E isso não é para gerar culpa, mas consciência. Porque a culpa paralisa e a consciência liberta e abre espaço para mudança real. A culpa não serve para nada, gente. Eu sempre falo isso. Não adianta se sentir culpado e ficar sentado num canto, chorando e se acusando. Isso não vai mudar nada, nem para você, nem para os outros. O que vale é o arrependimento sincero, que é a consciência que você vai ter daquilo, que vai te trazer a liberdade e abrir espaço para que você possa mudar. Espiritualmente, esse é um exercício de humildade. Reconhecer que todos estamos em processo, todos estamos a caminho. O que o outro é, muitas vezes, é um instrumento de Deus para mostrar os pontos cegos que estão em nós. São as nossas sombras que a gente ainda não enxerga. Muitos comportamentos nossos que são tão instintivos, são tão inconscientes, a gente carrega tantas vidas no automático que a gente nem vê. Mas o outro vê. O outro é o nosso espelho. E lembram da palestra sobre a família, que fala sobre isso? Com as pessoas estranhas que a gente convive, a gente acaba se controlando muito, acaba não mostrando direito quem nós somos, andamos sempre com as máscaras. E as pessoas que estão bem pertinho de nós vão ver o que nós somos exatamente como nós somos, a nossa família. Então, eles vão mostrar lados nossos que a gente não quer ver, não quer admitir que ainda carrega. E isso é quem vai nos ajudar a crescer e nos corrigir o rumo enquanto ainda é tempo. Então, os exemplos práticos dessa a projeção e julgamento, nós criticamos quem é controlador, mas muitas vezes controlamos silenciosamente
Gente, a minha gatinha derrubou a câmera. Estão me vendo? Espero que sim. Ai, ai. Quem tem gato entende. Então, nós criticamos muitas vezes quem é controlador, mas controlamos silenciosamente através de chantagem emocional, do silêncio, que a gente tortura o outro também com silêncio, vocês sabem, né? Do vitimismo, a gente gosta de se fazer de vítima ou dar um jeitinho para que tudo seja do nosso modo. Nós julgamos as pessoas que são orgulhosas e nos sentimos secretamente superiores porque não somos como ele, caindo num orgulho mais sutil, que é o orgulho espiritual. Nós reclamamos de quem não nos escuta, mas também interrompemos, damos conselhos sem ser pedido, não oferecemos ao outro a mesma escuta que gostaríamos de receber. Então, esse está aqui falando sobre a projeção e o julgamento. E esses exemplos são bem claros de que nós realmente fazemos isso o tempo todo. Mais um dos ensinamentos de Jesus, que estou quase terminando, é o, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Vocês já devem ter ouvido várias vezes essa frase: no mal não é o que entra pela boca do homem, né? Isso foi uma dos trechos das palavras de Jesus. Então a boca fala, nós só vamos falar daquilo que nós carregamos dentro de nós. As palavras são como um termômetro do nosso estado interior. Aquilo que mais sai da nossa boca revela aquilo que mais circula por dentro de nós: medos, crenças, mágoas ou fé, esperança e amor. Por isso, a transformação interior não começa pela censura externa. Ah, não posso falar sobre isso. Mas por um cuidado mais profundo com a fonte da fala, que é o nosso coração. Quando o coração vai sendo pacificado, curado, esclarecido, a palavra naturalmente se torna mais justa, mais serena e mais construtiva. Por isso é tão importante a gente perceber os padrões de fala. Não é para a gente se culpar, é para ser honesto consigo mesmo. Será que a gente está o tempo todo gerando reclamações automáticas, falando com ironia ou críticas ácidas, piadas que ferem os outros, fofocas, comentários que diminuem as outras pessoas, frases que desanimam, por exemplo, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ou eu sou um caso perdido. Isso muitas vezes é o que a gente passa o dia dizendo para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. O tempo todo reclamando da vida, o tempo todo criticando tudo que a gente vive, o tempo todo se ocupando em falar dos outros, o tempo todo pensando negativo. Não vou conseguir, isso não vai dar certo, nada dá certo para mim. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. E nós não percebemos que isso vai gerando uma energia ao nosso redor e vai se tornando a nossa realidade, e por isso muitas vezes é pesado. Então, essa energia que a gente está expressando também vem, a raiz dela também vem lá da fé, também vem da paciência, de aceitar o tempo de Deus para as coisas, né? Então, a gente pode trocar conscientemente essas palavras por sementes de luz. Por exemplo, gratidão. Começar a frase por algo que reconhece o bem. Ao invés de você dizer, ah, isso não vai dar certo, ou isso não tá bom, ou tá faltando, eu agradeço por isso e isso. Pelo menos a gente aprendeu isso e isso. E a gente, assim, vai transformando as coisas que a gente vive. Vocês não têm noção do nível de energia positiva que essas frases geram. Não é brincadeira, não é coisa da nova era, não é mágica. Elas são altamente transformadoras, porque essa é a sintonia que Jesus nos convidou a ter. Essa frase essa aprender a agradecer, aprender a ver o lado bom das coisas, isso faz com que realmente as coisas mudem e fiquem diferentes, fiquem boas. O encorajamento, que são as palavras que levantam os ânimos,
Quando a gente diz você é capaz, ou quando a gente diz vamos tentar de outro jeito, eu estou aqui do seu lado. Não, não tem problema, você fez errado, todo mundo erra, nós vamos aprender, a gente vai conseguir. São fases simples de coisas corriqueiras que acabam fazendo a nossa vida mudar. O silêncio respeitoso, que é muito importante, quando não há nada de bom para acrescentar, o silêncio também pode ser caridade, pois ele evita feridas desnecessárias. Às vezes, realmente é melhor ficar de boca fechada do que falar coisas desagradáveis que não vão ajudar ninguém. Então, a gente chega aqui na influência dos pensamentos e dos sentimentos. Como o pensamento é força criadora, na visão espiritual, cada pensamento é uma forma de energia que nós emitimos e que retorna a nós pela lei de causa e efeito. Na psicologia, nós sabemos que os pensamentos recorrentes criam crenças e hábitos mentais que orientam as nossas escolhas. A gente é o que a gente vive repetindo. As emoções negativas, que são repetidas, moldam o nosso perispírito e adoecem o nosso corpo. O Espiritismo nos ensina que o perispírito, que é o nosso corpo das emoções também, registra os nossos estados emocionais de mágoa, ódio, de medo prolongados que acabam repercutindo no corpo físico. E a psicossomática confirma: o estresse crônico e as emoções mal elaboradas aumentam o risco de doenças, especialmente cardiovasculares e autoimunes que mais temos agora no mundo são doenças autoimunes. É o seu corpo atacando a si mesmo. E as pessoas nem sabem ao certo como lidar com isso. Os médicos não sabem. Fibromialgia, essa doença que destrói os ossos, artrite, artrose, várias outras coisas síndrome do intestino irritável, intestino sempre inflamado, diversos problemas são classificados agora como doenças autoimunes. Então, é um excesso de mágoa, de ódio, de medo, a gente viver num constante medo e ansiedade, ou viver na depressão lá no passado, sofrendo por aquilo que já foi, ou viver projetado para o futuro, ansiosa, sem saber como é que as coisas vão ser. Isso gera um desequilíbrio tão grande e todo esse estresse gera toxinas que adoecem. Então, o tempo todo a gente é convidado a construir o nosso próprio caminho com a nossa fé e com esses ensinamentos de Jesus. Cultivar pensamentos elevados é parte essencial dessa reforma íntima. Não se trata de pensamentos positivos ingênuos, mas de educar a nossa mente, de substituir a ruminação. Ruminar é você ficar o tempo todo pensando naquela mesma coisa que você não está conseguindo resolver, mas você está só pensando naquilo com ansiedade. Então, substituir isso por uma oração, por uma reflexão, por uma meditação, por uma leitura edificante que vai mudar o padrão do seu pensamento, vai mudar as suas ondas mentais por alguns minutos e aquilo vai levar você para outros pensamentos que vão te trazer as respostas que você precisa. Observar os próprios pensamentos sem se identificar com todos eles. Precisa você se conectar com tudo que passa pela sua cabeça. E escolher, uma vez após a outra, pensamentos mais alinhados com o amor, a gratidão e a confiança em Deus. Isso é o que a gente sempre diz de a diferença entre as pessoas que caem e as pessoas que seguem é que aquele que caiu e resolveu se levantar mais uma vez, ele segue em frente. Não quer dizer que ele não caiu. Não quer dizer que ele não sofreu, não quer dizer que ele não passou por momentos difíceis. Quer dizer que você, um dia após o outro, você está escolhendo os pensamentos mais alinhados com aquilo realmente de bom que você precisa. Aí vem o orgulho, o egoísmo e a culpa, que são os obstáculos mais comuns que a gente enfrenta. Espiritualmente, o orgulho e o egoísmo são apontados por Kardec como as raízes de quase todos os males da humanidade. Psicologicamente, eles aparecem como uma defesa. O orgulho tenta proteger a autoestima ferida. O egoísmo tenta garantir segurança. Você tenta se proteger de alguma forma. A culpa, quando é exagerada, paralisa.
Reconhecer todos esses sentimentos sem se condenar já é um passo para a cura. A dor é muitas vezes o despertador da consciência. O Evangelho segundo o Espiritismo lembra que a dor sempre tem um caráter pedagógico. Ela tem um propósito. Ela está ali para chamar a atenção para algo que precisa ser revisto, para algo que precisa ser mudado, para uma postura, para uma maneira de fazer as coisas, para uma maneira de se comportar, para escolhas que você faz na vida. Tem algo errado que precisa mudar. E às vezes é só através da dor que a gente muda. Na psicologia, as crises e os sofrimentos são vistos como um momento de reorganização psíquica. Aquilo que estava escondido vem à tona para que a gente possa trabalhar. Então, cair faz parte. O importante é levantar, mais uma vez, com consciência. Do ponto de vista espiritual, ninguém reencarna para ser perfeito de uma vez, de jeito nenhum. Nós estamos todos em processo e nós temos a eternidade para evoluir. Já a neurociência mostra que novos hábitos se constroem com a repetição e a correção, não com a perfeição imediata também. Porque o essencial é reconhecer o erro, aprender com ele e recomeçar, um pouco mais lúcido e um pouco mais humilde do que antes. Para isso, nós temos como recorrer a leituras edificantes, como o Evangelho. Kardec diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral, quando nós vamos lidar, estudar as palavras de Jesus e procurar, com os ensinamentos dos Espíritos, aprender sobre isso que ele disse. E Joana, com esse livro maravilhoso, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, vale muito a pena estudar. Para a gente ir aos poucos, chegando aqui na nossa conclusão, vamos resumir o que nós dissemos. Eu escolhi três dessas frases de Jesus que eu achei realmente, todas são importantes, né? Mas essas, para mim, trazem as lições que vão estar ligadas a isso que eu defini de realinhamento interior. Essa é a reforma íntima, numa linguagem mais moderna, numa linguagem conectada com a psicologia e com a neurociência, não só com a religião e não só com a filosofia. Então, o reino de Deus está dentro de vós. A fé de que a fonte está em nós, que não começamos do zero e nem viemos de um escuro total. Há uma centelha divina em cada um de nós. A reforma íntima é confiar que essa luz existe e pode ser alimentada, mesmo em meio às nossas sombras, ter a consciência de que nós vamos sim carregar sombras até o fim da nossa vida. Nós não vamos ser capazes de aprender tudo o que a gente precisa. Não vamos ser capazes de nos aprimorar, de nos aperfeiçoar. Nós vamos melhorar um pouquinho, uma coisa ou outra, mas ainda vamos ter muita coisa para trabalhar. Então é preciso que a gente alimente essa luz que está dentro de nós para que cada vez mais ela possa brilhar e afastar as poucas sombras que restem, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Significa reorientar as nossas prioridades. Mudar de vida não é só mudar de circunstâncias, não é só mudar de escola, de país, de emprego. É mudar o que consideramos sagrado. Trocar a idolatria da aparência, do orgulho e da vantagem pelo valor da verdade, da paz e do amor. E por que que você vê o cisco no olho do seu irmão, que é tão pequenininho, e não vê esse pedaço de madeira que está no seu? Aí ele nos convida ao autoconhecimento, ao invés do julgamento. Em vez de gastar energia apontando o erro dos outros, é usar os encontros que nós temos com as diversas pessoas como espelhos. Essa mudança de olhar da acusação para o aprendizado é uma das maiores chaves da reforma íntima. Então, como eu já tinha dito lá no começo do slide, naquela borboletinha, nós temos um plano simples de realinhamento interior para o ano novo, que é assumir um compromisso nesses eixos, que é um passo concreto de estudo e um passo concreto de amor. Escolher algum tempo do seu dia a dia para se instruir mais, para conhecer mais sobre as verdades,
superiores, para conhecer mais sobre o caminho de mudança interior que vai ajudar você a encontrar mais felicidade e alegria em tudo que você viver, apesar dos problemas. Não é que a gente vai deixar de ter problemas para ser feliz. É que nós vamos aprender a encontrar alegria e felicidade em pequenos momentos, apesar dos problemas que a gente ainda tem que enfrentar. Porque nós estamos ainda em aprendizado, todos nós, e precisamos ainda passar por esses desafios. E o amor, aprender a escutar melhor, aprender a ter mais gentileza, tanto para com os outros como para com você mesmo, se reconciliar, né? Então, eu convido vocês a escolher uma frase de Jesus, dessas que a gente trabalhou, ou outra que você goste, como se fosse o seu moto pessoal para o próximo ano. Escolha um hábito concreto que você acha que pode mudar, algo pequeno e realista, por exemplo. Vigie as suas reclamações e substitua por uma palavra de gratidão. Pratique uma reconciliação que seja, nem que seja dando um primeiro passo dentro de você, perdoando a pessoa, procurando compreender, sabendo que nós todos podemos errar e temos limites, né? Reserve 5 minutos do seu dia para fazer silêncio e oração, para ouvir a sua própria consciência, para entrar em contato com o seu eu superior, com o Deus que está dentro de você. E, por fim, fazer uma vez por semana um gesto de bondade, seja ele qual for, com quem você quiser ou de que forma você achar mais adequado. Com esses gestos simples, com esse plano simples, nós podemos chegar muito melhores, nos próximos dias, semanas, meses e no ano novo, como a gente dá tanta importância à mudança de calendário, nós possamos também mudar um pouquinho mais, porque a vida está nos chamando com muita urgência, tanto a dor do mundo, as dores do mundo, as guerras, os conflitos, as crises. Tudo isso é um pedido silencioso para que cada um de nós faça o seu trabalho interior. A notícia boa é que ninguém está sozinho nessa jornada. Nós temos o Cristo como modelo, nós temos a espiritualidade como amparo e a nossa própria consciência como um farol. Assim como podemos desenvolver melhor essas duas asas do amor e da instrução, nós podemos realmente fazer com que outras pessoas também possam receber coisas melhores com a nossa mudança interior e com o nosso comportamento. Então, que este fim de ano não seja apenas uma troca de calendário, mas o início de um ciclo em que a nossa luz interior, ainda que pequena, ainda que vacilante, deixe a sua luz brilhar um pouco mais. A reforma íntima é isso. É caminhar, é cair, é levantar e aprender. E a cada volta estar um pouco mais perto do amor que nós fomos criados para viver. Como eu já disse diversas vezes, a nossa evolução não é linear. A nossa evolução é em espiral. Então, nós vamos dar uma volta e passar novamente pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações. E é assim que a vida, o mecanismo pedagógico da vida, vai nos testar. Cada vez que a gente cai, levanta, aprende e passa de novo naquela situação, como é que eu vou reagir a isso? O que será que eu aprendi com tudo que eu vivi, com as dores que eu senti, com os conflitos que eu superei? E assim nós vamos, pouco a pouco, chegando mais perto de uma vida mais equilibrada, porque perfeito ainda está muito longe, né, gente? E conseguir chegar mais próximos desse amor divino que a gente tanto busca. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Tem algumas referências de leitura, os livros de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Pensamento e Vida, um livrinho de Neo Lúcio, que é Jesus no Lar. Essa prática do Evangelho no Lar, ela realmente nos ajuda muito a. Deixa eu encerrar. Nos ajuda muito a nos fortalecer e continuar nessa nossa jornada de aprendizado.
Então, eu convido vocês nesse momento, antes de da Sônia parar de gravar e vocês poderem perguntar ou acrescentar algum comentário, vamos fazer uma breve oração e agradecer ao nosso Pai maior por essas bênçãos de luz que chegam na nossa vida todos os dias. Chegam bênçãos em forma de pessoas que nós conhecemos, bênçãos em forma de ajuda financeira quando a gente precisa, de um abraço de um amigo quando nos sentimos sozinhos, de compreensão, de poder partilhar, de um projeto em comum que fazemos com outras pessoas. Então, Jesus, irmão querido, nesse momento nós te agradecemos por essas bênçãos que às vezes a gente não vê. Agradecemos pela nossa vida e pela oportunidade de termos o conhecimento que liberta a nossa alma e que nos permite buscar uma melhoria constante a cada dia da nossa vida, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo o quanto ainda temos que aprender. Que a tua misericórdia possa nos envolver a cada um nesse momento, renovando a nossa força interior, para que possamos ter a coragem de escolher a cada dia um passo na direção certa e nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhores do que fomos antes. Abençoa todas as pessoas que estão ligadas a esse estudo, as pessoas que estão ligadas às nossas famílias, aos irmãos que estão sofrendo fome, frio, e que muitas vezes não tem nenhum recurso, nenhuma pessoa com quem contar. Que as nossas pequenas orações se somem como pequenos vagalumes e juntas possam se tornar uma luz um pouco mais poderosa que possa alcançar a todas essas pessoas que estão ligadas ao nosso pensamento pelos laços do amor ou ainda pelas necessidades de correção e aprendizado. Que todos possamos, hoje, estarmos um pouco melhor do que ontem e olhar para frente com olhos de criança, com esperança, com alegria e com profunda gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Pronto, podemos encerrar a gravação.